Fala pessoal, beleza? Vamos fazer nosso diário de trade desta terça-feira, dia 26 já, né? Dia 26 aí, passamos das 21 horas, né? E o que eu quero trazer para vocês, pessoal? Vamos começar aí pelo mercado internacional, tá? Recado importante para quem ainda não opera lá fora e procura uma corretora, link na bio aqui. Eu vou disponibilizar um link de conta simulador, tá? O pessoal ir aprendendo, mas para quem já quiser aí abrir a conta, minha parceira é Active Trade, só clicar ali e mandar ver, beleza? O primeiro ativo que eu trago para vocês aqui, galera, é o ouro. Por que eu peguei o ouro, galera? Porque a gente tem um contexto no ouro tão técnico, uma lateralidade tão técnica no ouro, que me chamou a atenção eu trazer ela para estudo com vocês aqui, certo? Vocês conseguem perceber, pessoal, esses fundos aqui, ó, perfeitamente nivelados, ó. Certo? Tem mais um aqui, só que eu não vou conseguir puxar para explicar para vocês, ok? Então você tem o quê? Uma região. O que você tem aqui, galera? Coloca aí assim, ó. Uma zona de demanda. Certo? Você tem uma zona de demanda aqui perfeitamente alinhado, certo? Olha essa média móvel de 200 períodos aqui cortando o preço. Quando eu coloco lá no topo, eu tenho o que, galera? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma zona de oferta, né? Eu tenho uma zona de oferta, uma zona de demanda, uma zona de oferta. Como vocês podem perceber, topinho aí perfeitamente alinhado. Lateralidade, range, né? Não importa a nomenclatura que vocês vão utilizar, mas é uma lateralidade, pessoal, que é uma lateralidade ela é tão técnica de ser operada, né? Claro que a gente está falando aqui do ouro, que no mini índice, né, por exemplo, a gente teria que esperar romper, falhar, né? Falhar a movimentação de baixa para depois você entrar comprado. Mas aqui você consegue ver preço de fechamento, ignição, engolfos, padrões 1, 2, 3, né? Então, assim, muita coisa bacana nessa lateralidade, ok? Vocês conseguem notar aqui, pessoal, que o mercado faz um fundinho, rejeita por duas vezes em fundo ascendente, e aí você tem um candle que chama atenção, né? Uma igniçãozinha compradora, seguido de gatilhozinho de retomada. Ou seja, olhos comprados tentando mudar o cenário. Agora é que o trem fica bom, galera. Lá ele, né? Mas ó, vou puxar aqui a minha linha de topo. Porque essa minha linha de topo está fazendo o que neste momento? O que essa minha linha de topo está fazendo neste momento aqui, pessoal? Ela está trocando polaridade, né? Troca de polaridade, ok? Olha só que interessante, né? Uma troca de polaridade, médias móveis ancorando os preços, retração de 50% da pernada de alta. Então eu posso chamar aqui, ó, de processo de confluência. Ó, processo de confluência. Galera, eu tô forçando a barra com vocês aqui no ouro porque o negócio está muito interessante de explicar. Certo? É um cenário aqui para vocês tirarem print e salvarem. Ok? No período da tarde, para quem comprou aqui e optou por segurar, tudo bem. No período da tarde, o que a gente vai ter o ativo fazendo? Uma bandeirinha, um canal. Isso daqui, galera, nada mais é que um pullback complexo, ok? Isso aqui é um pullback complexo. Para quem já estudou meus materiais,
para quem já estudou os meus conteúdos, sabe que é um pullback complexo, porque ele tem uma maior durabilidade, ele tem uma maior complexidade durante o processo corretivo, só que ele não agride o movimento anterior, ou seja, ele foi favorável. Então, é um pullback complexo com boa expectativa de continuação de movimento vigente. E aí depois eu nem preciso falar mais nada, né, meus amigos? Você tem aqui esse gatilho, você tem lá em cima, né, as ignições que estão ancoradas pela média móvel, e você tem aqui na reta final, quase abertura aí, às 7 da noite, e a gente encerra a análise do ouro, tá? Que aí ele abriu tudo mais e falhou o cenário, né? Tá funcionando aí, tá bem parado, mas é só para vocês entenderem a percepção do contexto, ok? Bitcoin, galera, para quem operou o Bitcoin, 5 minutos, mesma coisa basicamente, tá? Opa, não é o índice ainda, hein? Aqui, ó, se eu pegar o Bitcoin e traçar suporte, traçar resistência, eu tenho, né, suporte e resistências aí isolados, ok? E, de fato, na continuação do movimento, ó, eu tenho, os pullbacks que o mercado vai deixando no meio do caminho. Obviamente que não evoluiu como esperado, mas se o cara conseguiu pegar aqui embaixo, meu amigo, ele surfou essa movimentação, ok? Nasdaq, galera, Usatech, tá? Na madrugada não fez absolutamente nada e ele deu um trabalho pra gente no começo aqui, tá? Por quê? Após a abertura, o mercado vem testar essa região, que para mim era uma região vendedora, certo? Então, eu comecei nele estopando aqui na venda, tá? De fato, galera, eu vendi pela região, mas foi um stopzinho sem vergonha aí de curto. Só que na minha opinião, depois que eu observei, cara, eu não devia ter ido contra essa defesa aqui por parte dos comprados, ok? Mas rapidamente a gente pegou compra depois. E aí foi um martírio, por quê? Porque o movimento ficou fazendo pullbacks complexos, certo? Ficou fazendo pullbacks complexos. Eu pensei que aquele da sequência não deu e a gente saiu da operação. Só que eu sou filho de Deus, galera. Eu sou guerreiro. O que eu fiz, meu amigo? Fibo máxima, Fibo mínima, retração de 50%, mais média móvel de 200 períodos, mais padrão de candle. Caixa. Doce como mel. Olha esse padrão aqui que ele entregou. E aí, vocês viram que acabou pagando uma excelente movimentação e que de fato daria para trabalhar, ó, com o Fibo deste rompimento. Ó, rompimento do dia, você espelhar para cima, né, ele quase teria cravado. Ou também, né, você poderia traçar daqui e trabalhar com esse espelhamento. Ó. Vocês percebem que o mercado teria pegado o segundo alvo amplamente, tá? E se tivesse continuação de pregão com o mercado americano favorável, ele teria pegado o último alvo aí. E para finalizar o mercado internacional, o alemão não fez nada, o cenário aqui foi bem parecido com o Bitcoin, né, na parte da manhã, e de tarde aí não fez nada, tá? Até vamos olhar o diário do DAX, galera, porque ele tá, o DAX, ó, só para vocês terem uma ideia, e vocês se prepararem também, ok? Porque o DAX, ele tá gritando por um forte rompimento aí, tá? Ele tá numa lateralidade aqui que a princípio não tá com cara de distribuição não. Isso tá com cara de continuação, certo? Então o DAX tem tudo para entregar dias de tendência aí se ele conseguir romper, ok? Falando agora da B3, nossa, a gente já vê a diferença dos gráficos, né, galera? Ó, chega a doer os olhos. Mas vamos lá. Mini índice, pessoal. Abertura em gap de baixa, tá? Perdeu mínima do pregão anterior. Ainda bem que perdeu, né? Até torci para perdido para não ficar preso nessa confusão aqui. Perdeu mínima e veio fazer pullback nessa região, certo?
Neste ponto aqui, a gente já ficou de olho, mas como dificilmente eu vou operar a primeira hora no índice, tá, galera? Não sou muito fã. A não ser que ele abra num gap e falhe o trap de abertura, né? Utilizar aí os fatores do meu modelo operacional, eu faço alguma coisa. Mas caso contrário, eu vou esperar depois das 10, a hora que entrar a liquidez. Mas aqui a gente viu que ele fez um pullback nas médias móveis, né? Nessa região toda. E galera, esse candle aqui, na minha opinião, eu até gritei pro pessoal, gritei não, comentei, falei, ó galera, se vocês quiserem vender, é critério de cada um. Eu tô fora porque é indução, né? Tentou romper VWAP, veio agredir a movimentação de alta do dia, era o primeiro teste, retraçãozinha, vou ficar de fora. E aí eu segurei, tá pessoal? Eu segurei e vendi no segundo aqui, ó. E aí foi stop lá em cima e ter muita, mas muita paciência. Por quê? Por volta das 10h30, quando abriu o americano, o mercado ficou chacoalhado. Então, se vocês perceberem, até as 10h30 da manhã, ele tinha andado 620 pontos, pessoal. Então, essa região aqui, ó, você isola, né? Você isola essa região. A gente já estava vendido. Só que você consegue perceber que esse candle era indução? Era, mas era vendedor. Vendedor, vendedor e barra de exaustão. Exaustão de movimento. Certo? Então, se você comprou no começo do pregão, o índice, tudo bem. Para pegar um retorno. Se você ficou comprando por aqui, você está errado, tá? Aqui não tinha compra não. Certo? O que acontece? Ah, mas falha de fundo, tudo mais. Cara, é muito arriscado, galera, você fazer esse tipo de compra aqui. Contra essas lapadas na sua cara. Aqui embaixo a história já é outra. A gente vai chegar nesse ponto. Porque pegando por FIBO dessa região, ó, o espelhamento, a partir do momento que o mercado rompeu esse fundo, eu espelhei para baixo. E aí pegou esse alvo aqui, tá? Eu achei que ia dar 1000 pontos, mas não deu. E eu também não segurei. Eu segurei até a meio-dia e meia, mais ou menos. Mas se eu tivesse segurado mais, eu teria passado raiva, né? Porque no período da tarde ele acabou retornando. O que a gente pode fazer? Aqui, chegando neste ponto que o mercado acabou dando uma segurada. FIBO dessa máxima para essa mínima. A gente viu que ele se aproximou de 50%, né? Jogo lá numa hora para ver o cenário. O que acontece? Ele estava esticado na ponta compradora. Ele fez o processo corretivo, certo? Só que esse processo corretivo, galera, já tem 3 ondas aqui, ó. Então é um movimento medido que poderia fazer aqui e continuar caindo para corrigir mais. Só que aí o mercado simplesmente devolveu. É o índice, galera. A gente sabe que o mercado tá embaçado, cara. Se vocês observarem, eu bato na tecla aí de novo. Para mim, esse mercado, desde 2023, mudou. Né? Mudou. Aí, que padrão que a gente tem aqui no gráfico diário? Vamos ver o volume. Vamos colocar aqui no volume. Ó, no volume a gente tem o mercado corrigindo sobre a barra de força, mas na lateralidade, certo? E com 2 candles corretivo. Isso daqui chama muita atenção, parecendo ser um setup lá do tio Palex, né? Do mestre Palex. Quem sabe amanhã ele não aciona. Amanhã é quarta-feira, né? Quarta-feira é dos dias bravos, ok? Envie gatilho. Não, esse aqui eu cliquei errado, peraí. Beleza. Falando do dólar, galera, pra gente finalizar aqui a rodada. O dólar... Ah, eu fiz uma operação de venda aqui no dólar, tá? Eu acabei abortando ela. Antes de ser estopado, eu tinha feito uma venda aqui no começo, eu vou explicar pra vocês. Porque ele abriu abaixo. Na verdade, galera, ele estava bem esticado na venda, tá? Numa região de fundo. Só que a região de fundo do dólar, ela é uma região eterna, né? Porque, meu Deus do céu, ele chega e bate na região, cai. Bate na região, cai. Impressionante. Quando você dá um ar que vai vir um repique, você fica de fora, né?
Então o que acontece? Nesse miolo aqui, eu tentei fazer uma vendinha perdendo mínimas, né? E projetei esse primeiro candle para baixo. Ah, sair antes, quando começou a defender, tudo bem. Certo? Só que aí, galera, como ele voltou pivoteando nessa região de briga, entrando nas médias de 200 e de 20, eu falei, cara, eu não vou entrar nesse dólar aí. Eu fiquei extremamente desconfortável, tá? Mas se vocês perceberem, a gente teve este padrão aqui e este padrão aqui dentro da região de briga, dentro da região confusa. Então aqui já era um sinal, se o cara queria tomar esse risco, fica a par de cada um, certo? Aí lá em cima a história é outra, né, galera? Aqui em cima alinhou, tá? Aqui em cima alinhou para comprar. Quem quisesse comprar, estava com book comprador, ficaria a critério de cada um. Eu, como estava vendido no índice, estava boletando no Nasdaq, optei por ficar de fora, ok? E no período da tarde, ficou bem complexo vender, até corrigiu de uma forma muito estranha, certo? Por FIBO, você poderia trabalhar desse fundo ligando esse topo, rompeu, joga para o próximo. Olha lá onde ele segurou. Entendeu o que eu fiz? Liguei nesse topo, rompeu, joga para o próximo. E vê se no 61 tem sinal de reversão. Bateu no 61. Não estou achando sinalzinho, não tem pivoteou. Espera pivotear que ele vai te dar o sinal. Ó. Aqui, por exemplo, você tem essa barra aqui, sexy, e você tem outro pullbackzinho. E aí tem outra barra aqui. Eu não confio nessas reversão aqui, tá, galera? Contra uma lapada dessa aqui de alta, meu, eu não confio não. Tem que ser muito louco. E no 60 minutos, parece que está corrigindo apenas o gráfico de 1 hora para continuar na alta. Olha como ele sentou na 9, ó. Certo? Deixa eu só ver o 4 horas aqui. Ó, 4 horas está segurando. Olha como os tempos gráficos não estão em confluência, né? Não estão confluindo. E no diário também bateu na 9 no pregão de hoje, tá? Você vê, ó. Eu estou olhando o gráfico diário do dólar agora. Certo? Durante o pregão eu não olhei. Eu devia ter olhado para ver ali essa possibilidade. De dessa forma não estaria na frente do gráfico. Não estaria aí boletando o dólar de tarde do jeito que ele anda, ok? Então, finalizamos aqui e a gente se encontra na próxima.